Cara estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula aqui do nosso curso de equações diferenciais, beleza? Então, o que a gente vai trabalhar hoje? Observe aqui, ó, esta equação que eu estarei resolvendo aqui para você hoje. Olha só, né? Como é que é o nome desta equação? Como é o nome dela? Como é que se resolve essa equação diferencial? Como é que a gente trabalha, né? Muito bem, observa bem que eu vou trabalhar contigo aqui a maneira como tem que ser resolvida, tá? E como que também você vai identificar. Geralmente a dificuldade de muitos alunos é identificar que tipo de equação diferencial a gente tem, tá? Então o primeiro passo é esse. E aí depois de identificar, como é que a gente vai atacar na resolução desta equação diferencial. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a aula de hoje. Então, resolva a equação diferencial abaixo, sabendo que y de 2 é igual a 1. Espera aí, antes de eu te mostrar a equação diferencial, observa bem. O que significa isso aqui, beleza? Ó, quando x for 2, o meu y vale 1. É isso que significa. E qual é a equação diferencial, Robson? Está aí, ó. Esta é a equação diferencial que eu vou trabalhar contigo hoje. Observa bem aqui, nós temos uma derivada de primeira ordem, certo? Então, aqui eu tenho uma equação diferencial linear de primeira ordem. E por que ela é linear, né? Interessante isso. Qual é o expoente da minha variável dependente? A variável dependente aqui é y. Qual é o expoente dela? Vale 1. Ah, então é uma equação que tem derivadas, então é uma equação diferencial, e ela é, então, linear, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Bacana? Muito bem. Observe que nessa equação diferencial, a gente tem aqui, ó, dois termos, a gente tem uma multiplicação de dois termos, onde um deles aqui depende apenas, observa, apenas de x, e a outra parcela aqui depende apenas de y. Então, o método da equação diferencial separável, o nome já está dizendo, separa cada um no seu canto. Ou seja, em uma linguagem mais simples, variável x, ou função que depende de x, fica para um lado, e a função que depende de y fica para outro lado. Essa é a ideia básica que você tem que pensar. Será que vai funcionar aqui, Robson? Observa bem, ó, ela é separável? Então, vamos lá. Então, se eu passo aqui, ó, esse meu dx aqui para a minha direita, observe que, nesta maneira aqui, ó, o termo em frente ao dx, aqui, ó, o termo que está na frente do dx, não depende apenas de x. Depende também apenas de y. Como eu tenho uma multiplicação aqui, ó, como eu tenho uma multiplicação, eu posso passar lá para o meu lado esquerdo, dividindo. Então, observa bem aqui, ó. Se eu passo agora esta parcela aqui para o meu lado, para o outro lado, a gente vai escrever essa equação diferencial desta forma aqui, ó. X mais 4 dx, passa esse termo para o outro lado, menos dy sobre y igual a 0. Olha como está escrito aqui, ó. Observa bem como está simples a forma de escrever. Aí eu te pergunto, é isso que tem que estar na tua cabeça. Em frente o diferencial dx aqui, aparece somente x. X eu digo, aparece somente a dependência em x? Sim, Robson. Aqui na frente aparece apenas uma função que depende de x. Robson, esse termo aqui, ó, essa função na frente do dx, pode ser apenas constante? Pode ser apenas constante. Mas, Robson, se aparecer y aqui na frente do dx, e aí, é separável? Não, não é. Tá bom? Então, na frente do dx, aqui, ó, só pode aparecer funções aqui que dependam apenas de x ou só constantes. Olha só aqui na frente do dy. Na frente do dy, eu tenho este coeficiente. Veja aqui, ó, eu tenho menos 1 sobre y. Ó, menos 1 sobre y. Viu?
Só tem isso. Aí eu te pergunto, esta função que está aqui na frente do dy depende apenas de y? Sim. Então, o coeficiente do diferencial aqui dy só pode aparecer aqui na frente dele funções que dependam apenas de y ou apenas são constantes, certo? No nosso contexto aqui depende apenas de y. Por isso que esta equação diferencial ela é separável, tá? É dessa maneira que você tem que pensar, ok? Vamos lá. Então, a gente detectou que ela é separável. E aí, Robson, o que deve ser feito quando ela é separável, né? Puxa vida, quando ela é separável, faz isso aqui, meu camarada, integre dos dois lados. Só isso. Então, ao integrar aqui dos dois lados, o que nós vamos ter? A integral de x mais 4 dx menos a integral de 1 sobre y, dy é igual a uma constante, certo? Bem, e aí, ó, feito isso, puxa vida, meu camarada, qual a integral de x dx? X ao quadrado sobre 2, né? A gente tem uma playlist aqui de integrais que tem essa parte de integral de potência que você pode assistir para fazer uma revisão de integrais. Mas a integral de 4 dx é igual a 4x. Pronto. Menos a integral de 1 sobre y dy, isso dá o que para a gente? O ln do módulo de y. Ah, Robson, tu falou 1, onde é que está o 1 ali? Ó? Bem, não precisa escrever o número 1 aqui, né? Porque 1 vezes qualquer coisa, o resultado sempre é o mesmo termo aqui, né? 1 vezes dy vai ser apenas o dy, certo? Pronto, está aqui a minha solução geral desta equação diferencial separável. Aí, lá no início, apareceu uma condição inicial, né? Como é que eu vou encontrar agora essa constante? Aquela condição inicial que tinha lá no início do exercício, ela serve para quê, Robson? Para achar essa determinada constante. Uma outra observação, quantas condições iniciais foram fornecidas no exercício? Apenas uma lá, né? Eu te mostrei lá y de 2 igual a 1. Ó, só te dei uma condição inicial. Bacana? Essa equação diferencial é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, eu tenho que te fornecer apenas uma condição inicial. E a minha resposta, como eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, a minha resposta só vai aparecer uma constante. Legal? Então, vamos lá. Então, a gente vai utilizar aquela condição inicial que foi fornecida no início do exercício. Aí, como é que eu interpreto aqui? Ó? Aonde tem x, eu vou colocar o número 2, e aonde tem y, eu vou colocar o número 1. Então, está aqui, ó, vou botar 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, está aqui, menos ln, quanto vale o y? Vale 1. Pronto, só isso, cara. Agora a gente vai resolver, olha só. 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4 sobre 2 vai dar 2, mais 4 vezes 2 dá 8, o ln de 1 é 0, né? E isso vai gerar para mim um resultado onde a constante vale 10. Isso só é verdade se eu utilizar esta condição inicial aqui. Se eu mudar este valor aqui, a minha constante C vai receber um outro valor. Tá bom? Então, uma vez aplicada essa condição inicial, a minha solução final vai ficar escrita dessa maneira. Você repete todo esse lado esquerdo aqui e vai igualá-lo a esta constante que vale 10 e aqui e encerra o exercício. Bacana? Então, se você gostou aí da resolução desse exercício, não se esqueça de se inscrever nesse canal. E aguarde que nós vamos ter mais aulas de exercícios assim, discutindo as características da equação diferencial antes de você, então, resolvê-la. Bacana? Essa é uma das dificuldades que muitos alunos têm, é saber interpretar a equação diferencial, como vai atacar. E é desta maneira que a gente trabalha aqui no canal Beabá Exatas. Um grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau!